Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, o número de abstenções no segundo turno poderá ser decisivo para a escolha dos próximos governantes. De acordo com os dados do TSE, a quantidade de pessoas que não compareceram às sessões eleitorais no primeiro turno foi a maior dos últimos 24 anos. E a análise dos dados mostra também que os eleitores com menor nível de escolaridade foram os que mais faltaram na votação do primeiro turno. Acompanhe. Nesta eleição, as abstenções no país chegaram à marca de 20,9% dos eleitores aptos a votar. Esse é o maior índice para um primeiro turno desde o pleito de 1998, quando foram registrados 20,33% dos eleitores ausentes. Em números absolutos, as abstenções corresponderam a cerca de 32 milhões e 700 mil eleitores. E a tendência é esse número aumentar. Isso porque, historicamente, a abstenção no segundo turno tende a ser maior do que no primeiro. Nas eleições de 2018, a taxa subiu de 20,3% dos eleitores no primeiro turno para 21,3%, um ponto percentual a mais. A análise dos dados também mostra que mais da metade das ausências registradas foram de pessoas que completaram, no máximo, o ensino fundamental. E esse grupo representa 40% do eleitorado. Entre aqueles que apenas leem e escrevem, a abstenção foi de 31,38%. Para os eleitores com ensino fundamental incompleto, foi de 23,85%. Além deles, metade dos analfabetos faltaram. Segundo a legislação, entretanto, este último grupo não é obrigado a votar, assim como menores de 18 anos e maiores de 70. Por outro lado, o impacto da abstenção foi menor entre os mais escolarizados. 11% dos brasileiros com diploma de ensino superior faltaram. E mudando de assunto, olha só, 60 profissões podem ter direito à chamada aposentadoria especial. O nosso repórter Dionísio Gonçalves traz mais detalhes. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, divulga a lista com 60 profissões que podem se aposentar mais cedo. Ela é dividida em 3 grupos pelo número de pontos e tempo mínimo de contribuição de acordo com o risco da atividade. Alto, com 66 pontos e 15 anos de contribuição, médio, com 76 pontos e 20 anos e baixo, com 89 pontos e 25 anos de contribuição. Todas elas são ocupações que envolvam exposição a agentes nocivos para a saúde. No site gov.br/INSS é possível ter acesso à lista completa. Lembrando que desde a reforma da Previdência em 2019, houve uma série de mudanças. Para as mulheres, durante este ano, é necessário ter no mínimo 61 anos e 6 meses. A cada ano é adicionado 6 meses. Com isso, em 2023, elas precisam ter no mínimo 62 anos para poderem dar entrada na solicitação. Além da idade, elas podem ter acesso à aposentadoria com um total de 85 pontos, 10 a menos que os homens. Já para eles, nada muda no ano que vem. Podem continuar a se aposentar com 65 anos e tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. Consideradas uma das 7 maravilhas da natureza, as cataratas do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina, registraram uma vazão de água 10 vezes maior do que o normal, o que levou ao fechamento de uma das principais passarelas turísticas que ficam do lado brasileiro da atração. O fluxo de água das cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, registrou a segunda maior vazão de água desde que a Companhia Paranaense de Energia iniciou a medição. Em 2014, foram mais de 47 milhões de litros por segundo. Nesta quinta-feira, a vazão chegou a 16,5 milhões às 6 horas da manhã. A vazão considerada normal é de 1,5 milhão de litros por segundo. Segundo Emerson Augusto, coordenador de comunicação do parque, isso ocorre após fortes chuvas registradas no estado do Paraná. A situação levou ao fechamento preventivo da passarela que dá acesso à Garganta do Diabo, conjunto de cachoeiras que compõem a principal atração do parque.
Devido ao aumento da vazão do Rio Iguaçu, passarelas que ficam no lado argentino já haviam sido fechadas na última terça-feira. E nos destaques internacionais, olha só, o grupo de planejamento nuclear da OTAN se reuniu hoje para discutir a realização de exercícios nucleares nos próximos dias. O encontro acontece em meio a ameaças de que o presidente russo, Vladimir Putin, use todos os meios necessários para defender seu território, inclusive armas nucleares. Os ministros da defesa dos países da aliança lideraram a sessão, que ocorreu em um cenário de alta tensão, já que alguns membros fornecem armas avançadas de defesa para a Ucrânia. Na OTAN, apenas 3 membros possuem armas nucleares: os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. Todos são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Os exercícios da Organização do Tratado do Atlântico Norte acontecem todos os anos e duram cerca de uma semana. 14 países devem participar dos testes, que não envolverão armas nucleares ativas. Jatos convencionais e aeronaves de vigilância e reabastecimento também serão usados nos exercícios. As atividades já estavam programadas antes mesmo da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas alguns países temem que a Rússia realize seus próprios exercícios nucleares em breve. A OTAN está de olho nos movimentos da Rússia, mas até agora não viu nenhuma mudança em sua postura nuclear. A Coreia do Norte testou nesta quinta-feira 2 mísseis de cruzeiro estratégicos de longo alcance. A imprensa estatal informou nesta quinta-feira que o líder Kim Jong-un saudou a ação como uma demonstração bem-sucedida de sua capacidade de ataque nuclear tático. Kim supervisionou o lançamento dos mísseis que viajaram 2.000 quilômetros sobre o mar e disse que a esfera operacional das forças nucleares estratégicas deveria ser ampliada. Desde o final de setembro, a Coreia do Norte realizou uma série de testes de armas que agravaram as tensões. O Ocidente teme que o país realize o primeiro teste nuclear desde 2017. Pyongyang anunciou esta semana que os testes incluíram exercícios táticos nucleares para simular um ataque ao sul. O líder norte-coreano está buscando armas nucleares menores e mais leves que possam ser usadas no campo de batalha. Seul, Tóquio e Washington intensificaram os exercícios militares conjuntos, incluindo o envio de um porta-aviões norte-americano movido a energia nuclear, que enfureceu Pyongyang, que viu os exercícios como um ensaio para uma invasão. A agência estatal KCNA afirma que, em resposta, a Coreia do Norte realizou exercícios militares simulando uma guerra real, com exercícios que recriam ataques a portos, aeroportos e instalações de comando militar sul-coreano. E antes de encerrar, vamos falar sobre esporte. Faltam 38 dias para a Copa do Mundo. Hoje, no Boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix fala de mais uma seleção classificada para o torneio. O Canadá, que não disputava um Mundial desde 1986. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção do Canadá. Depois de 36 anos, o país mais gelado da América do Norte voltará ao Mundial. E essa volta foi em grande estilo, isso porque os canadenses foram campeões das eliminatórias da CONCACAF. A vaga foi definida após a goleada de 4-0 sobre a Jamaica. O time é repleto de jovens talentos que atuam no futebol europeu, como o lateral esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique, e os atacantes Cyril Lahan, do Besiktas, maior artilheiro da história da seleção canadense, e Jonathan David, do Lille, da França. É isso aí, faltam 38 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e até já!